achasse dentro da igreja, e eu ficava aquele período ali contemplando, sem compreender o que significava aquilo. Era uma igreja que ministrava a libertação dentro da visão que se tinha na época de libertação, e eu também via aquelas pessoas opressas por demônios, e aquilo começou a despertar no meu coração um avivamento tão grande, que eu pegava uma Bíblia, e tinha um monte, a uns 40, 50 minutos da minha casa, aí eu ia para lá, eu ficava 3 dias debaixo de uma lona, jejuando e orando. Não foram poucas as vezes que eu desci, depois de um período de consagração com 12, 13 anos, ia direto para a igreja, e lá, além de pregar a palavra com a simplicidade do meu coração, eu orava por aquelas pessoas, e ali Deus manifestava poder, milagres naquela igreja. E eu consegui enxergar no campo espiritual aquela igreja. Mas como eu disse, naquela época, um menino de 12 anos, 13 anos, 14 anos, não era nada. E tinha um outro lado, que era o lado da miséria material. Já nessa idade, eu não sabia o que era usar uma roupa nova, sapato. Minha sandália normalmente era de 4 cores. Tinha a sola das cores, as correias trocadas, e aí eu andava parecendo uma arara para a rua fora. E conforme eu ia crescendo, e via coisas como a minha mãe cozinhando no terreiro, com um guarda-chuva tampando o fogão de lenha, uma panela, e se molhando toda. Eu via meus irmãos sem ter o leite para tomar, e via que aquela igreja falava do amor de Cristo lá dentro, entre as 4 paredes. Mas quando eu ia para a minha casa, o que eu via era uma miséria tão grande, que o meu coração, por mais fé que tivesse, não compreendia, porque Deus retardava ainda resolver aquela situação. Um dos momentos mais marcantes foi um dia que eu descendo o monte, e quando terminava a estrada de terra, dava num asfalto, e tinha um trailer que vendia um monte de coisas, e tinha no trailer uma estufa de colocar salgados. E quando eu terminei meu propósito, já 5:30 para 6 horas, eu desci, e eu estava sentindo uma fome tão grande. Você sabia que fome dói? E analgésico não cura? Eu estava sentindo dor da fome, com um embornalzinho, uma Bíblia dentro. Eu estava sentindo a dor da fome. E eu passei perto daquele trailer, e tinha uma bandeja com as bolinhas de carne. Eu ainda consegui enxergar aquelas bolinhas de carne assim, direitinho. Eu parei por um tempo e falei: Senhor, toca no coração daquela mulher para me dar uma. Mas Ele não tocou. Eu andei mais quase 1 hora a pé, sentindo aquela dor, até chegar na minha casa, para imaginar o que teria lá para comer, se tivesse alguma coisa. Nesse período, nossa casa era muito simples, não tinha porta, não tinha janela, era um chão grosso, os tijolos umedeciam na época da chuva, e eu ficava sentindo muito frio na cama. Aí um dia, à noite, eu acordei com alguém deitando comigo na minha cama, nas minhas costas. Eu imaginei que fosse algum irmão meu que estava com frio, mas era um adulto, era uma pessoa pesada que deitou. Quando eu sentei na cama, que eu olhei para ver quem era um homem, com um rosto monstruoso. Eu fiquei tão apavorado, mas eu não tinha para onde correr, porque eu estava no canto da parede, e ele sentou na beirada da cama. Eu não consegui gritar, a não ser pensar: o sangue de Jesus tem poder, Senhor, tem misericórdia de mim. Me enrolei na coberta e encostei no cantinho da parede e adormeci. Eu adormeci e comecei a ver um lugar que era um vale muito grande. O vale parecia que tinha passado por fogo, estava tudo queimado, a terra seca. E eu estava num lugar alto, mais ou menos como esse aqui, talvez mais alto. A minha visão era bem abrangente, e lá na frente eu vi um buraco no barranco. De repente um homem saiu correndo daquele buraco em minha direção.
Quando ele foi chegando perto de mim, ele estava parecendo um mendigo desses andarilhos de rua, todo rasgado, todo sujo, todo arranhado. E ele começou a tentar escalar aonde eu estava, subia e escorregava para trás. Ele tentava subir de novo e escorregava para trás. Eu ouvi uma voz que falou comigo: ajude-o. Ajude-o. Nesse momento saiu um segundo homem do buraco. Esse homem deveria ter uns 2,5 metros de altura, um cara forte. E ele também estava sujo, porém não tinha características de um mendigo. Ele trazia na sua mão esquerda uma corrente enrolada e um cachorro desse tamanho. E conforme eles foram chegando perto de mim, eu olhei no lombo do cachorro, saía fumaça. Os olhos do cachorro pareciam 2 brasas. Ele pegou o primeiro homem por trás da camisa e foi arrastando ele e levou novamente para dentro do buraco. E eu tornei a ouvir a voz dizendo: ajude-o. De repente, eu já não estava mais num lugar alto, eu estava num salão muito grande, escuro. E a minha visão foi se adaptando àquela escuridão, e eu comecei a ver no chão centenas de pessoas numa lama suja, fria. Mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas xingavam palavrões, e era um gemer de sofrimento naquele lugar tão grande. E eu de pé, sentia no meu pé aquela lama fria. De novo eu ouvi a voz que disse: ajude-os. Eu acordei, sentado na minha cama, fiquei atordoado, pensando quem eram aquelas pessoas, que lugar era aquele, o que Deus estava me mostrando. Logo de manhã eu fui atrás do pastor da igreja com a minha mãe. A minha mãe chamou o pastor e disse: meu filho teve um sonho. Ele disse: conte o sonho, meu filho. Eu contei o sonho para ele, estava com o coração quase que disparado. Ele olhou para mim, e as palavras que ele me disse, eu traduzo como se você, minha irmã, fosse na sua geladeira, descongelasse a geladeira e tirasse aquela água gelada, um balde inteiro, e despejasse sobre a cabeça de alguém. Quando eu terminei de falar com ele, ele olhou para mim e disse: meu filho, há mistérios de Deus que não cabe o homem saber. Eu senti como se aquele calor da fé que existia no meu coração tivesse recebido uma baldada de água gelada. Eu abaixei minha cabeça em silêncio e fui embora com a minha mãe. Chegando em casa, eu disse: eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado de usar roupa de 20 anos atrás. Eu estou cansado de usar sapato furado. Eu estou cansado de andar quase 2h30 para chegar na igreja todos os dias. Eu estou cansado de sentir a dor da fome e da miséria. Eu saí e fui procurar um emprego. Arrumei o meu primeiro emprego como trabalhador braçal, descascando eucalipto, poste de eucalipto. Quando eu recebi meu primeiro salário mínimo, e olhei na minha carteira e estava escrito trabalhador braçal, o meu coração de adolescente disse: isso aqui é bênção. Comprei a minha primeira calça jeans, meu primeiro tênis, uma camisa bonita. E de uma certa maneira, o conflito nasceu na minha alma, porque a partir do momento que eu saí daquele contexto, a minha vida mudou. A minha casa, a minha família, eu comecei a poder levar arroz, feijão, uma sacola para casa. Comecei a poder comprar gás para minha mãe cozinhar, e ela não tinha que cozinhar no quintal debaixo de chuva. Esses questionamentos vieram no meu coração, e a minha vida com a igreja foi afastando, mas com isso também a minha vida com Deus também foi se acabando. E lentamente eu fui vendo as maravilhas que o mundo pode oferecer para um adolescente. O meu coração foi seduzido por tudo isso, e o meu caminho estava aparentemente aberto até então. Esse período foi encerrado com uma enfermidade que sobreveio,
E eu comecei a ir para o hospital quase todas as semanas. Os vizinhos sempre